Estão lá em casa, é um prazer para mim ter sido convidado uma vez mais para poder ser portador da palavra esta tarde em celebração de aniversário. E as minhas primeiras palavras vão de facto para a Igreja, desejando-vos as maiores felicidades, parabéns por mais um aniversário, faço quer em nome pessoal, quer em nome da Igreja Evangélica da Rocha Nova e do Tovim, onde eu estive esta manhã, as duas igrejas locais com que a nossa família diretamente trabalha, mas também em nome da corporação, o conjunto das igrejas dos irmãos aqui da Zona Centro, da qual ainda sou o presidente. Vamos ver o que é que se vai passar no futuro. É tudo muito incerto, como o Pedro estava a dizer há pouco, mas em nome da corporação, então, muitos parabéns, que o Senhor continue a abençoar todos vocês neste lugar, nesta região. Continuem a ser uma comunidade que exala luz, que é sal da terra, para poder de alguma forma dar sabor a um mundo tão sem saborão, tão insonso como aquele em que nós vivemos. Estava de facto preocupado porque hoje, com as questões relacionadas com as restrições de circulação e dado as imagens que vimos nos últimos dias na televisão, nas notícias, daquelas operações stops, principalmente em Lisboa e Porto, aquela zona que servia de fronteira entre Matosinhos e Porto, ou na ponte 25 de Abril, em relação a Lisboa, à margem sul, eu pensei, bom, é melhor eu sair de casa para aí à 1h30, porque vou apanhar uma fila que deve de ir lá até, sei lá, à Adémia, e não sei quanto é que... Estou a exagerar, mas pensei mesmo que iria ser alvo de uma operação stop para controlar, e inclusivamente eu preparei em nome da corporação uma declaração para apresentar, para justificar a minha deslocação, assinada e carimbada por mim próprio, é óbvio, o Presidente. E estava com tudo preparado e vim por aí, não estava ninguém. Por isso não havia operação stop, não havia polícia. Isto só pode ter uma explicação, é que a polícia confia mesmo nas pessoas da Pampilhosa. Portanto, isso não há dúvidas nenhumas de que eles não cometem nenhuma irregularidade. Bom, ainda bem, porque, enfim, eu pude circular com relativa tranquilidade e sem problemas, por isso é bom estar aqui com os irmãos, mesmo sabendo que, por exemplo, houve igrejas que hoje cancelaram os seus cultos em alguns sítios, nomeadamente, por exemplo, Lausanne, o irmão Samuel cancelou os cultos lá porque os irmãos que fazem parte daquela comunidade, daquela igreja, vivem todos fora do Conselho de Lausanne, ou quase todos, e então era preferível não arriscar, dar também um bom testemunho, é bem importante nesse aspecto, e por isso cancelaram e continuarão certamente os cultos na próxima semana. São as contingências do tempo que vivemos e ele não é fácil. Se alguma vez nós pensamos em ter uma celebração de aniversário com um número tão reduzido de pessoas, porque é assim que tem que ser, sabemos que são as restrições necessárias, porque noutras ocasiões esta sala estaria repleta de pessoas, de visitas, para celebrarem também com os irmãos este aniversário, mais um, neste ano tão atípico como nós temos visto. Mas, de qualquer maneira, é bom estarmos aqui para louvar o Senhor, para lhe agradecer e também para buscarmos a sua direção. Sabem, nós vivemos hoje não só tempos difíceis por causa da pandemia, eu acho que o vírus, o Covid, nestes últimos meses não tem tido efeitos físicos apenas na área cardiorrespiratória. Eu acho que tem também tido efeito no cérebro de algumas pessoas, na forma como pensam, principalmente aqueles que estão ligados, deixem-me usar esta expressão, ou à religião ou até ao meio evangélico. Vimos, por exemplo, deixa-me só referir isto, o Papa há uma semana ou duas dizer que, ou
abrir as portas escancaradamente, não tem outra expressão, para a homossexualidade dentro da igreja. Não há outra expressão senão isto. Nós somos responsáveis, de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos diz, de amar todos os seres humanos, independentemente da sua cor, da sua religião, da sua proveniência, da sua idade, do seu género ou até da sua orientação sexual, como agora se diz. Nós somos responsabilizados a amar o próximo, seja ele quem for, até os homossexuais. Essa é a realidade. Mas daí a subvertermos o texto bíblico, o mandamento do Senhor, as orientações do Senhor, para que algumas coisas possam ser ajustadas na igreja, não. Reparem que é o mundo que se tem que ajustar à palavra e não é a palavra que se tem que ajustar ao mundo. São as circunstâncias de diversos momentos na história que se têm que adaptar à palavra que é eterna, que persiste, e não o contrário. E quando eu falo destas coisas, não falo apenas do Papa, relacionado com a Igreja Católica Romana, mas falo também de outras posições de alguns pastores evangélicos, que ultimamente, até por causa dessa área da homossexualidade, ou outras áreas da teologia, têm subvertido a mensagem da Bíblia, dizendo que a Bíblia já não é para os dias de hoje. Há muito texto que não pode ser considerado dessa maneira. E por aí fora, eu podia estar aqui a tarde toda falando destas coisas. A subversão da palavra. Isso lembra-nos, irmãos, que em todas as circunstâncias, e mesmo em especial hoje, que estamos a comemorar o aniversário da Igreja, é preciso relembrar uma coisa muito simples. Nós precisamos voltar à simplicidade da mensagem bíblica. Eu não estou a dizer que a discussão teológica, a investigação teológica, o desenvolvimento da teologia não seja importante, mas não seja para nós compreendermos plenamente a mensagem de Deus. É importante sistematizar, é importante investigar, é importante fazer a súmula do que a palavra de Deus diz em termos de teologia nas suas várias facetas. Tudo isso é importante, mas muitas das vezes estamos a usar a teologia e a investigação da teologia para esquecer outras coisas tão básicas e tão simples. E nesse aspecto nós temos que olhar para a igreja primitiva. Temos que olhar para a igreja do Novo Testamento, principalmente no livro de Atos, uma igreja cheia de problemas, é verdade, e quando não havia eles inventavam problemas. Nós sabemos porquê, porque eram assim como nós. Humanos, pecadores, necessitados da graça constante do Senhor e da confiança que têm que ter, não nos homens, não nas circunstâncias, não nas modas, mas na palavra que é eterna. E por isso precisamos olhar para o exemplo deles, numa vivência simples do Evangelho, numa vivência simples do que era a comunidade cristã, numa forma simples até de reagir às crises. Também nós estamos a passar por uma crise agora. E sabem, o grande problema para as igrejas evangélicas nos nossos dias, no presente momento em que estamos a enfrentar a pandemia, é este. E certamente vocês, principalmente a liderança, já pensou nisto. É o efeito negativo que esta pandemia vai ter em relação à comunhão. Há pessoas que, pura e simplesmente, por causa da pandemia, uns por pretexto, outros por, enfim, aproveitarem a situação, deixaram pura e simplesmente de se congregar. É perigoso, podem apanhar o vírus ou passar o vírus. É compreensível que pensem assim. Todos nós já pensámos assim, todos nós pensamos assim. Mas não podemos usar isso como pretexto para desligarmos da comunhão, desligarmos da família, da igreja. Muitas pessoas, inclusivamente, e esse é o nosso receio, para além de deixarem a comunhão com as pessoas, é esquecerem-se de Deus. É aproveitarem esta situação para virarem as costas a Deus. E olha, eu podia estar aqui o resto da tarde dando exemplos de norte a sul de Portugal, de irmãos, de pastores que têm falado comigo, com quem temos trocado mensagens, algumas vezes até falando nas reuniões de Zoom,
para além de todo o trabalho que temos que trabalhar e fazer nas reuniões de Zoom, há depois alguns momentos mais pessoais em que nós podemos trocar estas coisas, partilhas, e muitas pessoas vão dizendo isto. E mesmo nas nossas igrejas nós estamos a sentir isto, as pessoas adormeceram. O vírus como que as adormeceu em relação ao seu compromisso com Deus, ao seu compromisso com a igreja. E este, irmãos, era o desafio que eu queria fazer hoje, olhando para a palavra, para aquilo que aconteceu na igreja primitiva numa situação de crise, para perceber qual foi a sua reação e qual deve ser sempre a nossa reação, em relação também à crise que estamos a viver neste momento. Por isso convidava-vos todos a abrir as vossas Bíblias, por favor, e é tão bom colocar os óculos e não embaciarem. É uma maravilha. Sabem, ontem, vão abrindo a Bíblia para Atos capítulo 4, por favor. Atos capítulo 4. Ontem, por via das restrições de movimentos entre concelhos, eu dou estudo bíblico todos os sábados à noite aos jovens da Rocha Nova. E ontem, como nós tínhamos 2 ou 3 jovens que vivem fora do concelho de Coimbra, então eles não arriscaram vir a Coimbra ou à Rocha Nova. Então, por amor a eles e para que não houvesse constrangimento, ou seja, o resto do grupo estaria todo presencialmente e só 3 é que estariam por Zoom, então decidiu-se fazer para todos por Zoom. E então eu também participei em Zoom, como tenho participado em muitas outras reuniões por Zoom. E pela primeira vez em muitos meses, talvez desde princípio de setembro, também em maio, junho e julho, tivemos reuniões presenciais, mas com máscara. Pela primeira vez, ao fim destes meses todos, nós podemos olhar para a cara uns dos outros e dizer, não mudou muito, mas é bom ver a cara uns dos outros, não é? É bom ver a cara sem máscaras, não é? E é bom também colocar os óculos e não embaciar. Por causa do Covid ainda vai haver aí algum inventor mais esperto que inventa uns óculos com os limpa-parabrisas. Dava jeito, não é? Só que não é por fora, é por dentro. Ou então com um ar-condicionado aqui, a gente toca num botão e aquilo desembacia rapidamente como o ar-condicionado faz lá no carro. Dava jeito, não é? Principalmente agora nestes meses de inverno por causa do frio. Mas graças a Deus, porque podemos ler a sua palavra, e vamos então, sigam comigo, Atos capítulo 4, e vamos ler entre os versículos 23 e o 35. Atos capítulo 4, versos 23 a 35. E a palavra do Senhor diz assim: E soltos eles, foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos. E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste, Tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há. Que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo teu nome, pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E era um o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido
e o depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Até aqui a palavra do Senhor. Que o Senhor abençoe a sua palavra aos nossos corações. Este episódio lembra-nos com precisão que a vida coletiva da Igreja é tão importante quanto a vida individual de cada filho de Deus. Sabem, há coisas que podemos fazer apenas como indivíduos, como filhos de Deus, como pessoas. Ninguém pode fazer por nós. Só nós é que as podemos fazer. Não podemos transferir para os outros determinadas coisas que têm que ser feitas por nós. Essa é uma parte importante da nossa vida como crentes em Cristo Jesus. A nossa vida espiritual individual. Mas nós também não podemos nunca esquecer a importância da comunidade, da vivência coletiva do Evangelho, da vivência como igreja. E este texto lembra-nos isso. E em jeito de aniversário, como estão a celebrar desta feita, eu gostava que pensássemos sempre nestas dimensões, nestas duas dimensões. Quer do ponto de vista pessoal, individual, daquilo que o Senhor requer de cada um de nós, mas também como comunidade, como igreja, como conjunto de pessoas. Como eu disse, um dos maiores receios nos tempos difíceis que vivemos de pandemia é que, com o distanciamento social, com a evitar o contacto e ajuntamentos, tudo isso possa influenciar negativamente a comunhão, possa influenciar negativamente o sentido do coletivo, possa influenciar negativamente a comunidade de afetos com que fomos sempre conhecidos. E que, com o passar do tempo, os efeitos negativos provoquem afastamento. Sabem, a igreja daquele tempo vivia uma situação de crise. Os crentes estavam a dar os primeiros passos na sua vida cristã, a igreja estava a dar os primeiros passos na sua vida, e logo a seguir vem a perseguição. Porquê? Porque as mesmas pessoas, e aqui são referidos Herodes, Pôncio Pilatos, os gentios, que eram os romanos que mandavam naquela terra, os invasores, e até o próprio povo de Israel, todos eles odiaram o Senhor Jesus. E muitos deles não descansaram enquanto não o mataram, não entendendo até que isso até fazia parte do plano de Deus. Mas eles odiavam o Senhor Jesus. E agora o que acontecia era que os seus seguidores, aqueles que ficaram com a tarefa de continuar a sua obra, também eles eram alvo desse ódio. Pedro e João dirigiam-se para o templo e chegaram até à porta formosa e estava lá um coxo que já estava assim desde nascença praticamente. E pediu uma esmola. E eles abeiraram-se dele e disseram: olha para nós. Ele olhou e ele disse: olha, nós não temos ouro nem prata, mas aquilo que temos nós vamos te dar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta-te e anda. E aquilo aconteceu um milagre. E porque era uma porta muito frequentada na entrada da cidade, na entrada em direção ao templo, porque eles iam para o templo para orarem, obviamente muitas pessoas ficaram pasmadas com aquilo, conheciam aquele homem desde pequenino, desde sempre o tinham visto ali, pedindo esmola, provavelmente até em algumas alturas tendo que ser ajudado a ser transportado, e de repente ele está a andar como se fosse uma pessoa normal, como se nunca tivesse tido aquele problema, um milagre, e as pessoas ajuntam-se, querem saber como é que aquilo aconteceu. E mais uma vez Pedro o que é que faz? Como tinha feito no dia de Pentecostes, com outro milagre que foi a descida do Espírito Santo, e começaram a falar línguas estranhas para eles, mas conhecidas de todas as pessoas que de todo o mundo estavam ali por causa da festa para ouvirem. Pedro levanta-se e prega o Evangelho, fala do Senhor Jesus Cristo, e milhares de pessoas se convertem ali. As autoridades não gostaram disto. Agarraram em Pedro e João e prenderam-nos. Interrogaram-nos. E como perceberam que não havia justa causa para os manterem naquela condição,
Deram-lhes a recomendação de: vocês agora vão ser libertados, mas ficam aqui já proibidos, daqui para a frente, de falar novamente sobre esse nome de Jesus o Nazareno. Acabou. Pedro e João dizem, se nós pudéssemos usar uma linguagem muito corriqueira hoje, eles diriam: mandem mais postais. Tentem outra vez. E eles disseram: nós não podemos ficar calados depois daquilo que vimos e ouvimos da parte do Senhor Jesus. E foram libertados na mesma. Chegam perto da igreja que, eu não diria porque não diz lá, mas quase que à semelhança do que se passou anteriormente, estavam recolhidos, receosos. Dois dos seus líderes principais, Pedro e João, tinham sido presos. Provavelmente poderiam enfrentar a mesma sentença que Jesus enfrentou. Podiam-nos matar sumariamente. Ficariam sem dois líderes muito importantes e eles estavam ali recolhidos com medo. E quando eles chegam, Pedro e João apresentam-se diante deles e eles ficam com uma alegria extrema. E têm duas reações, que é o motivo da nossa meditação hoje aqui. Essas são as duas reações, irmãos e irmãs, que a Igreja do Senhor, qualquer que seja a crise, qualquer que seja o problema, de uma forma tão simples e tão básica, devemos ter sempre que a crise, sempre que algum problema vem. Como igreja, primeiramente, duas reações. A primeira reação, nós vemos entre os versículos 24 e o 30. E que reação é essa? Oração. Irmãos e irmãs, eu acho que ninguém mais fala sobre oração. Não da forma como nós costumávamos falar anteriormente. Aliás, na supressão dos cultos que as igrejas locais normalmente faziam, aquele que sofreu mais com a pandemia foi o culto de oração. Podemos manter os outros, o culto de domingo, pregação do Evangelho ou proclamação da palavra, o que quer que lhes designemos, até o de estudo bíblico a meio da semana, esses nós mantivemos, mas o da oração, e eu contra mim falo. A facilidade com que nós, deixem-me usar esta expressão, que é dura, mas é preciso dizê-la. A facilidade com que nós descartamos a oração da nossa vivência comunitária como igreja. E o exemplo que temos da igreja primitiva é tremendo. Eles podiam ter feito uma festa. As pessoas que estavam ali, que receberam Pedro e João, podiam ter dito a determinadas pessoas que estavam com eles: vamos fazer um banquete. Isto é uma ocasião para uma festa. Nós pensávamos que eles estavam perdidos, nós pensávamos que eles podiam morrer, e no entanto, vejam, eles estão aqui libertados. E contaram coisas excepcionais daquilo que tinham feito, da conversa que tinham tido com os principais dos sacerdotes e por aí fora. E então eles podiam dizer: vamos fazer um banquete, vamos alegrar-nos, vamos fazer festa. Eles não fizeram nada disto. A reação deles foi: levantaram as suas vozes ao Senhor e oraram. E a primeira coisa que nós vemos aqui é que é uma oração coletiva. Apesar de percebermos que é apenas uma pessoa ou duas que falam, que elevam a voz para falar ao Senhor, nós percebemos que aquele era o sentimento coletivo. As pessoas podiam dizer no final daquela oração, que dura 2 ou 3 versículos, eles podiam dizer amém. Amém significa na verdade. Ou seja, é verdade, eu concordo com aquilo que está a ser dito. E não apenas o assim seja, como nós normalmente pensamos que quer dizer. As pessoas podiam dizer isto porque era uma oração coletiva. Quando o versículo 24 diz que unânimes levantaram a voz a Deus. Não foi uma pessoa, foram todos eles unânimes. Juntaram-se para orar. Irmãos, nós precisamos reunirmos-nos, juntarmos-nos para orarmos, para abrirmos o coração diante do Senhor e uns dos outros.
para falarmos das nossas maleitas, para abrirmos o nosso coração partilhando as nossas ansiedades, para colocarmos nos ombros da outra pessoa, do nosso irmão e da nossa irmã, o fardo, que não é pesado também, mas que é de orarmos uns pelos outros. Ou como o apóstolo Paulo tantas vezes desafia as igrejas, suportando-nos uns aos outros. Suportando-nos não é aturarmos-nos, às vezes também, convenhamos. Mas não é aturarmos uns aos outros, é levarmos uns aos outros às costas. Carregarmos-nos nos ombros quando as dificuldades nos impedem de o fazer. Orar é isto. A igreja unânime levantou a voz ao Senhor para orar. Foi uma oração com caráter coletivo. Foi também uma oração bíblica. A oração aqui que é feita lembra as palavras de Davi, que é uma referência ao Salmo 2, versículos 1 e 2. Recordaram o poder que o Senhor tem desde a criação. Apesar de muitas pessoas se juntarem para combaterem o Senhor, para contestarem o Senhor, Ele é poderoso. Esta não foi apenas uma oração coletiva, mas foi também uma oração bíblica. Bíblica no sentido de quem faz a oração recorda aquilo que a palavra transmite no passado, que foi também uma oração de Davi. Sabem, nós precisamos cada vez mais fazer orações com referências bíblicas. Obviamente que isto não sirva para que as outras pessoas achem que nós temos muito conhecimento bíblico, sabemos versículos de cor e salteado. Não é isso. Mas às vezes nas nossas palavras, que têm que vir do coração, essa é de facto a instrução, não usando de vãs repetições como o Senhor nos ensinou. Ela, apesar de ser íntima e ser nossa, ouvida pelos outros, ela muitas vezes devia fazer referência ao texto bíblico, para não fugirmos muito dos nossos pensamentos. Faz-me lembrar um pouco um irmão que nós temos lá na Rocha Nova, que é o nosso irmão António Duarte, irmão na carne do nosso irmão Jorge. Sabe, ele quando eleva a sua voz e ele quando fala connosco individualmente, parece que tem assim uma voz muito... Mas quando ele ora ao Senhor, parece ter uma voz de Pavarotti. Assim, uma voz forte, não é? E toda a gente consegue reconhecer, mesmo com os olhos fechados, que é o irmão António Duarte que está a orar. Mas reconhecemos também que é o irmão António Duarte que está a orar, porque ele, talvez em 70%, 80% da sua oração, são referências bíblicas. Às vezes até pode parecer um pouco repetitivo, mas aquele irmão tem a preocupação de, ao orar por alguém, ou orar por alguma situação, ou lembrando com gratidão alguma coisa que aconteceu, ir buscar expressões, versículos bíblicos para encaixar aquilo que são as suas próprias palavras com a palavra do Senhor. Eu acho isto maravilhoso. As nossas orações precisam ser como as daquela igreja primitiva lá em Jerusalém, no livro de Atos. Uma oração bíblica. A primeira reação foi oração coletiva, foi uma oração bíblica. E era também uma oração que reconhecia a soberania de Deus. Ainda no versículo 24 diz: Tu és quem fez o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há. E para além de reconhecer nessa oração a soberania de Deus, foi uma oração com 4 pedidos. 4 pedidos. Muito simples. E eles estão nos versículos 29 e 30. Olhem para lá novamente. E o primeiro pedido é: Senhor, atenta para as ameaças à igreja. Olha, nunca como antes, se calhar, faz sentido nós orarmos assim. Já viram quantas ameaças a igreja, quer a igreja universal, quer a igreja local, tem sido alvo? Por isso é necessário levantarmos as nossas vozes e dizer: Senhor, atenta para as ameaças à tua igreja. Nós estamos em perigo. Acode-nos, Senhor. Sê conosco.
Este foi o primeiro pedido. O segundo pedido foi: dá liberdade aos teus servos para falarem a tua palavra com ousadia. Novamente, nunca fez tanto sentido como hoje fazer esta oração. Os irmãos já oraram assim hoje? Já pediram ao Senhor para que o Duarte, que está aqui, pregue com ousadia a palavra? Para que qualquer pregador, pastor de igreja, evangelista, o que quer que seja que por este mundo fora esteja a pregar hoje a palavra, quer para aqueles que já são filhos de Deus, quer para aqueles que necessitam abraçar o amor do Senhor, ouvindo o Evangelho se calhar pela primeira vez, que o Senhor lhes dê ousadia, para que mais almas possam vir ao conhecimento da verdade, aceitando o Cristo como Salvador. Que pedido extraordinário! O terceiro pedido é: estende a tua mão para curar. Também nós precisamos orar assim, irmãos. Orar pelos nossos irmãos que estão enfermos, para que o Senhor os cure se for da sua vontade, para que o Senhor alivie o seu sofrimento, para que lhes dê ânimo. Nós sabemos que ninguém vive para sempre. Um nosso irmão que tenha 90 ou 100 anos poderá estar muito fragilizado no seu corpo e sabemos que será muito difícil recuperar de que doença for. Pedimos que o Senhor o cure, é verdade, mas sabemos que em algum dia esse nosso irmão ou essa nossa irmã vai ter que partir. Temos uma irmã lá na Rocha Nova, ela já não se congrega connosco há vários anos. Aliás, desde que nós estamos na Rocha Nova, há 8 anos, que aquela irmã só esteve 2 ou 3 ocasiões. É a mais velha membro da igreja, em termos de idade, é a mais velha. Chama-se Isaura Maia. E aquela irmã agora vive com os seus filhos, já esteve em cuidados continuados, agora está a viver a casa dos seus filhos, já perdeu alguma lucidez na sua mente, mas ainda me lembro de ela, nos primeiros dias em que nós chegámos à Rocha Nova e a visitámos, ela dizer, já com os seus, naquela altura, 90 anos, 89, 90 anos, ela agora deve estar muito perto dos 100, muito debilitada, mas ela ainda dizer o Salmo 23 de trás para a frente direitinho, que se calhar alguns de nós, muito mais novos, não conseguimos. Esta irmã esteve já várias vezes às portas da morte, como nós costumamos dizer. Uma vez, inclusivamente, aconteceu antes de nós chegarmos à Rocha, desenganada completamente pelos médicos. A família a preparar para fazer o funeral. E o Senhor a recuperou de uma forma milagrosa. Mas nós sabemos que em alguma altura aquela nossa irmã, dura os anos que durar, ela vai partir para o Senhor, porque o seu corpo já não aguentará. A palavra de Deus lá no Salmo 90, escrito por Moisés, diz que a nossa vida normalmente são 70 anos. Já naquele tempo ele dizia isto. E se chegamos aos 80, já é canseira e enfado. Se passamos disso, vejam o que podemos esperar. Mas este é um pedido. Senhor, estende a tua mão para curar. Devemos orar pelos nossos irmãos enfermos. Era uma preocupação na igreja lá em Atos. Deve ser uma nossa preocupação. E o último pedido é que os teus servos operem sinais e prodígios em teu nome. Irmãos, eu não estou a dizer que são coisas fantásticas, como hoje muitos nos habituaram, alguns pseudo-evangélicos, com cultos que parecem mais shows do que propriamente celebrações ao Senhor, com luz e fumo. Parece que não há muita diferença entre um concerto de rock and roll e um culto evangélico feito por esses movimentos. Não é desses sinais e desses prodígios. O maior milagre, o maior sinal que pode acontecer na vida de alguém é Cristo começar a fazer parte da sua vida. É ser o Senhor e Salvador da vida dessa pessoa. Então que esses prodígios possam acontecer, que esses sinais possam acontecer por intermédio dos servos que o Senhor levanta ao longo dos tempos e principalmente nesta altura. Então vejam, é uma oração
Porque, apesar de tudo, dos seus pedidos, da soberania de Deus ser confirmada, de ser uma oração coletiva, de ser uma oração bíblica, é uma oração que agrada ao Senhor. Porquê? Porque logo a seguir à oração, o Espírito do Senhor se apodera daquelas pessoas e elas, depois disso, saem para pregarem o Evangelho. Isto está lá no versículo 31, olhem para lá novamente, e diz assim: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e foram todos cheios do Espírito Santo. E vejam o resultado de terem sido cheios do Espírito Santo. Anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Ou seja, a oração que fizeram foi logo respondida. Que maravilha! As pessoas cheias do Espírito Santo e com ousadia a pregarem a palavra. Esta, irmãos, foi a primeira reação da Igreja face a uma crise. Oração. Não esqueçam. Sejam parte ativa para que esta Igreja também tenha esse tipo de reação. Oração. A segunda reação em relação à crise que esta Igreja, lá em Atos dos Apóstolos, tem, a Igreja de Jerusalém, e que é um exemplo para nós, está entre os versículos 32 e 35, a última parte do trecho. E fala do quê? Já não fala de oração, mas fala de comunhão. E qual era o segredo da comunhão aqui? O segredo para a comunhão funcionar era só um: o amor ao próximo. Fosse quem o próximo fosse. Podia ser o irmão na fé, pobre, que não tinha muitos recursos e que precisava de ajuda, até financeira. Ou podia ser alguém que nem fazia parte da igreja, que eles auxiliavam, que eles buscavam para expressarem esse amor. Amor ao próximo era o segredo para a comunhão funcionar. Era uma comunhão de sentimentos. Vejam o versículo 32, diz assim: era um o coração e a alma dos crentes. Uma comunhão de sentimentos. Sabem, na igreja é difícil haver um perfeito acordo de conhecimento. Do que é que eu estou a falar? Por exemplo, o Tiago é o homem da informática, correto? Curso de Engenharia Informática. Eu de informática percebo apenas levantando o meu computador e alguma vez quando há algum problema, que depois até se vem a descobrir que muitos desses problemas são tão mesquinhos que aquilo era tão fácil de resolver, eu não sei, então tenho que perguntar ao meu filho, que também não é engenheiro, mas percebe daquelas coisas. Tiago, chega aqui. Olha, isto aqui assim, pá, eu já não sei o que é de fazer, para trás e para a frente, e não sei o que é de fazer. E ele diz: toma atenção. É impossível todos nós chegarmos a um acordo em termos de conhecimento, porque as áreas são tão diferentes em relação àquilo em que trabalhamos. Por exemplo, o João está na área do design, não é? E eu nunca poderia conseguir fazer ou chegar até a acordo em relação ao conhecimento que ele tem dessas coisas com o que eu tenho. Não dá. São coisas completamente diferentes. Nós nunca poderemos chegar, até mesmo em relação ao conhecimento bíblico, a um acordo perfeito entre aquilo que sabemos e aquilo que não sabemos, aquilo que já decoramos e aquilo que não decoramos. Não conseguimos. Mas há uma coisa em que podemos chegar sempre, sem exceção, a um acordo pleno. É na comunhão. Sabem porquê? Porque para termos comunhão como corpo de Cristo, nós não precisamos ser ou académicos ou analfabetos. Isso não faz diferença nenhuma. Para estarmos em comunhão, podemos até ser ricos ou pobres. Podemos ser brasileiros ou portugueses, ou angolanos, ou moçambicanos, ou chineses. Eu acho que ninguém gosta da China muito por estes dias, mas pronto. Chineses, ou russos, ou americanos, não interessa. Não há diferença nenhuma para podermos chegar a um acordo em relação à comunhão. Porque a única coisa para termos comunhão que é necessário é amarmos o Senhor.
é amarmos a igreja. E nisso podemos estar sempre de acordo. É fácil chegar lá. Por isso esta igreja, a igreja em Jerusalém, tem uma comunhão de sentimentos. Certamente havia uns mais letrados do que outros. Havia uns que, pelas suas origens judaicas, tinham mais conhecimento do Torá, das tradições judaicas, do que outros. Certamente isso acontecia, mas quando está em causa os sentimentos, todos eles estão de acordo. E é tão bom ver a comunhão na igreja, quando os sentimentos são iguais. Mas era também uma comunhão de utilidade. O amor vencera o egoísmo, o amor vencera o materialismo. Vimos no versículo 32, quando diz que tinham tudo em comum. Havia até pessoas que vendiam propriedades, vendiam casas, vendiam terrenos. E o produto daquela venda chegavam e punham aos pés dos apóstolos. Os apóstolos não faziam como alguns pseudo-apóstolos do nosso tempo fazem. Agarravam naquele dinheiro todo, compravam um palacete, um avião particular, um barco para passar férias. Não, eles não faziam disso. O que é que os apóstolos faziam? Eles agarravam em todos aqueles valores e distribuíam-nos de forma igual a toda a gente, para que não houvesse necessidade nenhuma e para que todos estivessem ao mesmo nível. Comunhão de utilidade. E era também uma comunhão de testemunho. O versículo 33 diz-nos: em todos eles havia abundante graça. E não era apenas uma graça da qual eles só eles beneficiavam. Era uma abundante graça que eles distribuíam também aos outros. E isto é uma lição para nós, irmãos. Que a graça que o Senhor nos tem dado não possa pura e simplesmente ser para enchermos os nossos bolsos, mas também usar parte dessa graça para dar graça aos outros. É o exemplo que nós temos da igreja primitiva. Por isso, irmãos, duas reações em tempo de crise. Qual tem sido a nossa reação como igreja local em tempo desta crise? Reforçamos e unimos-nos ainda mais em torno da oração? Reforçamos e unimos ainda mais em torno da comunhão, mesmo que tenhamos que estar distantes 2 metros uns dos outros, usar máscaras, mas reforçamos esta ideia. Irmãos, é isto que vai fazer com que nós possamos sair desta crise reforçados e vitoriosos. Oração e comunhão. Oração e comunhão. 2 perguntas. Qual é o valor para nós quando oramos juntos? Que valor tem a oração para nós quando nós oramos juntos? É só para ouvirmos as palavras uns dos outros? Ou é de facto para interiorizarmos no nosso coração as necessidades que o irmão ao nosso lado tem, que a nossa irmã ao nosso lado tem? É para interiorizarmos também o amor demonstrado por esses irmãos quando oram por nós? Tudo isto é importante. Qual o valor que a oração tem para nós quando oramos juntos? E qual é o valor para nós da unidade de coração e alma no povo de Deus? Porque unidade de coração e alma é sinónimo de comunhão. Que possamos viver assim, irmãos, como igreja, não só em tempo de aniversário, mas em todo o tempo. Que o Senhor nos ajude, nos desafie, para que possamos conseguir, não por nossos meios, mas essencialmente com a ajuda de Deus, com a ajuda do Senhor, reagir em condições, com oração e com comunhão. Que o Senhor nos abençoe.